Num mundo alternativo, que está sendo ameaçado pelo Rei Demônio e seus subordinados, um grupo, conhecido como a Equipe do Herói, decide por si mesmo tentar derrotar o Rei Demônio e seus generais. Hyuga, o líder do grupo, pergunta aos amigos se eles têm certeza dessa decisão, pois não há como voltar atrás neste ponto, e os três afirmam que estão totalmente prontos para lutar contra o Rei Demônio, mesmo que isso signifique a própria morte. A maga do grupo diz a Hyuga que eles não precisam se preocupar, pois ela fez sua pesquisa sobre cada um dos membros dos generais do Rei Demônio, e acredita que podem esmagá-lo se aterem ao plano. Hyuga sorri para eles e todos se preparam para entrar no castelo para a última etapa da batalha contra o Lorde Demônio. Assim que cruzam a porta principal, a sorte deles azeda, pois o primeiro oponente se revela ser o próprio capitão dos generais, Yuki. Yuki diz à equipe do herói que os esperava chegar há um bom tempo e afirma que, se quiserem sequer tocar no Rei Demônio, terão que passar por ele primeiro, e não há absolutamente nenhuma maneira de qualquer um deles ter as capacidades de derrotá-lo. A maga decide que já ouviu o suficiente e o interrompe rudemente com uma bola de fogo direto no rosto. Yuki afasta a bola de fogo como se fosse uma mosca e lhes diz que sabia que a equipe do herói era fraca, mas não que fossem tão fracos a ponto de sua magia de bola de fogo ser bloqueada pelos feitiços defensivos mais básicos. O tanque do grupo salta imediatamente à frente para tentar derrubar o demônio, mas é de fato inútil, pois Yuki simplesmente desvia de todos os seus golpes antes de retribuir o favor com um chute no corpo que o envia voando para trás. Imediatamente, a sacerdotisa de suporte do grupo, chamada Cilia, usa sua magia para reforçar Hyuga, que imediatamente se prepara para usar um dos ataques mais fortes de sua lendária espada Excalibur. Mas Yuki nem se move 1 centímetro de onde estava e usa seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, superando-os eventualmente e explodindo a todos com uma onda de energia escura que os nocauteia. Enquanto os examinava para descobrir o que fazer com eles, ele nota Cilia deitada mais atrás e imediatamente percebe que ela é exatamente o tipo dele. Seus pensamentos são interrompidos pelas vozes de seus generais que perguntam se devem acabar com o grupo para que não causem problemas nunca mais. E o Anão Verde pergunta a Yuki por que ele estava olhando para a sacerdotisa com tanta intensidade. Ele imediatamente desvia da pergunta, alegando que estava apenas pensando no que fazer com essas pessoas. O Homem Sem Cabeça pergunta se deveriam simplesmente acabar com eles de uma vez, mas Yuki lhes diz que é melhor apenas jogá-los para fora do castelo. Ele lhes diz para levar esses humanos para fora e deixá-los perto de uma vila que não fica tão longe dali. Os três generais seguem a ordem e levam a equipe do herói para fora, enquanto o Anão Verde diz a Yuki que ele deveria parar de fazer coisas assim, pois certamente terá problemas com o Rei Demônio desta vez. Yuki diz para ele não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto ele dá uma última olhada em Cilia e se despede dela em sua mente enquanto a levam embora. Um mês se passa desde aquele dia, e a equipe do herói continua fazendo suas tentativas de sitiar o castelo, mas todas as vezes Yuki os domina facilmente e os joga para fora. Um dia, o próprio Rei Demônio o chama, e junto com seu ministro pergunta a Yuki por que ele ainda não matou a equipe do herói. O ministro zomba dele, alegando que a equipe do herói deve ser incrivelmente fraca se está perdendo para fracotes como Yuki. A corte inteira começa a rir daquela piada, enquanto Yuki simplesmente mantém a cabeça baixa e não diz absolutamente nada em resposta. O Rei Demônio fala novamente, o que cria um silêncio na corte mais uma vez. Ele diz a Yuki que, se da próxima vez a equipe do herói sair viva deste castelo, então da próxima vez ele dará o trabalho de lidar com eles aos seus subordinados. Yuki imediatamente pensa em seus subordinados e decide que não pode deixar isso acontecer, prometendo ao Rei Demônio que garantirá que da próxima vez que a equipe do herói entrar no castelo, eles não sairão para ver a luz do dia seguinte. De volta aos seus aposentos, ele se deita em sua cama e pensa em como deve lidar com a equipe do herói de uma vez por todas na próxima vez que entrarem no castelo, já que não pode deixá-los lutar contra seus juniores, pois eles não teriam a menor chance contra a equipe do herói. Ele pensa em como a equipe do herói é forte o suficiente para derrotar facilmente até mesmo o próprio Rei Demônio. Mas ele consegue mantê-los à distância apenas porque possui habilidades super poderosas e é mais forte do que todos eles combinados. Algumas semanas se passam quando finalmente a equipe do herói entra no castelo mais uma vez. Desta vez, Yuki decide que os acabará de uma vez por todas. Ele diz ao líder do grupo que deveria aprender com seus erros e não continuar a incomodá-lo a cada 2 semanas sem absolutamente nenhuma razão, apenas para apanhar. Hyuga salta imediatamente à frente junto com o tanque ruivo chamado Raven, e eles rapidamente cercam Yuki para um ataque duplo vindo de 2 direções diferentes. Mas Yuki é rápido demais para eles, e consegue antecipar e bloquear antes de contra-atacar com sua própria explosão de magia roxa, forçando os 2 garotos a recuar. Os garotos pensaram que Yuki tinha terminado, mas para a surpresa deles, Yuki não lhes dá tempo para se reajustar e dispara uma segunda explosão mágica contra eles, atingindo-os em cheio e arremessando-os com força contra uma parede.
Cilia corre imediatamente em direção à dupla para curá-los e garantir que estão bem, enquanto Mika fica para trás para manter Yuki à distância, e assim, dar tempo a Cilia para curar Hyuga e Raven. Mika imediatamente dispara sua R15, que Yuki consegue bloquear, mas com isso, ela também lança uma bola curva de explosão de fogo com uma explosão atrasada que pega Yuki de surpresa e explode bem no rosto dele. Não importa muito, porém, pois devido às suas estatísticas super poderosas, isso não o afeta em absolutamente nada. Mika se pergunta como um mero general pode ser tão forte, mas seu truque funcionou, pois deu a Cilia tempo suficiente para curar os outros dois garotos o bastante para que pudessem se defender novamente. Yuki ri deles, alegando que nada mudará, não importa quantas vezes eles o enfrentem. Mas Hyuga não está com humor para conversar, pois saca sua espada e se prepara para um contra-ataque final. Sua espada começa a brilhar, enquanto ele coleta toda a energia em sua lâmina, e corre para Yuki para finalizá-lo com um golpe final. Mas quando a fumaça se dissipa, ele ouve novamente a voz de Yuki, perguntando se ele acredita agora que não podem derrotá-lo, não importa quantas vezes tentem. Hyuga recua, pronto para um contra-ataque, e diz a Yuki que eles realmente não têm escolha, e devem derrotar o Rei Demônio a qualquer custo. Para a surpresa deles, Yuki oferece deixá-los passar e alcançar o Rei Demônio se deixarem Cilia para trás por enquanto. Hyuga é contra essa oferta, pois não pode deixar um de seus camaradas para trás, mas Mika os faz ver a razão, pois é a vida de uma sacerdotisa contra milhões de pessoas. Hyuga ainda está incerto, mas Cilia fala por trás e diz aos membros de seu grupo para deixá-la para trás e seguir em frente. Com isso, o herói promete voltar por ela assim que terminarem com o Rei Demônio e passa pelo portão para a próxima sala. De volta à caverna, Yuki começa a se sentir estranho por estar sozinho com Cilia e pergunta como ela está. Cilia ainda está tensa, porém, e diz a Yuki que, embora saiba que não tem a menor chance contra ele, ainda lutará até o fim. Com isso, ela imediatamente dispara uma explosão mágica contra ele, que Yuki bloqueia e imediatamente diz a ela para se acalmar, pois ele não tem intenção de machucar um único fio de cabelo em seu corpo. Isso a confunde, e ela pergunta por que exatamente ele a fez parar ali então. Yuki então reúne sua coragem e finalmente admite que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu no castelo, e adoraria muito sair em um encontro com ela. Esta é a última coisa que Cilia poderia ter esperado, e ela está insanamente chocada, sem saber absolutamente o que dizer. Ela simplesmente se desculpa com ele, e Yuki entende a dica. Ele começa a se lamentar no chão, alegando que não há mais razão para ele viver neste mundo. Enquanto Cilia ainda está incerta sobre toda a situação, e se pergunta se isso é apenas mais um truque que Yuki está usando para baixar a guarda dela. Ela afirma que demônios deveriam ser sem coração, então ele não deveria sentir absolutamente nenhum remorso. Mas Yuki responde que ele não é verdadeiramente um demônio, e ele era na verdade um humano em seu próprio mundo, mas foi reencarnado neste mundo como um demônio sob o comando do Lorde Demônio. Ele diz a ela que a razão pela qual o grupo dela não conseguiu derrotá-lo é porque ele é super poderoso, e mais forte do que provavelmente qualquer um neste mundo. Ele afirma que nem mesmo tem permissão para sair, a menos que seja para atacar uma vila humana, o que ele odeia, porque ainda é um humano bem lá no fundo. Cilia pergunta se ele era tão poderoso, por que não matou o Rei Demônio e fez o que queria? Mas Yuki responde que, embora pudesse matar o Rei Demônio a qualquer momento que quisesse, se ele fizesse isso, os demônios o nomeariam como o próximo Rei Demônio, o que ele não quer de jeito nenhum. Diante disso, Cilia responde dizendo que ele deveria deixar toda essa coisa demoníaca de lado e vir para o mundo exterior e começar a viver entre os humanos novamente. Yuki de repente sente uma faísca em seu coração e decide aceitar a oferta. Esse foi o dia em que o Rei Demônio foi derrotado pela equipe do herói. Uma enorme celebração ocorreu na capital real, onde a equipe do herói foi homenageada pelo próprio rei, e uma grande fanfarra foi realizada para os heróis que salvaram o país das garras do Rei Demônio. Yuki observou tudo isso de fora e decide arrancar seus próprios chifres para parecer mais humano, e compra um monte de roupas normais antes de ir para a Guilda dos Aventureiros. Ele encontra a guilda inteira vazia, com apenas um recepcionista de aparência mal-humorada sentado atrás da mesa. Yuki pergunta alegremente se poderia ser aceito na guilda, e o cara chamado Cramon solta um suspiro de frustração, já que todos tiveram feriado para a celebração da vitória contra a escuridão, mas ele é o azarado que teve que vir trabalhar hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e lhe entrega seu cartão de aventureiro, avisando-o para não perdê-lo, pois é um grande incômodo reemiti-los. Algumas semanas se passam, durante as quais Yuki estava em uma rotina intensa, completando uma missão após a outra, tornando-se o aventureiro mais rápido a subir de patente, pois atingiu o Rank D vindo do F em questão de semanas. Ele é o assunto da guilda agora, e até Cramon o agarra, perguntando como diabos ele está subindo de rank tão rápido. Considerando que ele deveria ser um novato total, Yuki realmente não sabe o que responder e simplesmente lhe entrega algumas das missões que queria pegar quando Cilia chega do nada e lhe diz para encontrá-la sozinho.
Ela o leva de volta para a casa dela e afirma que quer que ele deixe a Guilda dos Aventureiros. Ela explica que como o Rei Demônio está agora morto, os países estão tentando tomar mais poder e recursos, e alguns países estão até tentando adquirir a Groenlândia depois de capturar a Venezuela à força. Ela explica que pessoas importantes de muitos países têm tentado contratar os aventureiros mais fortes que podem encontrar e afirma que Jeff Bezos ofereceu a mão de sua esposa em casamento a Hyuga, o herói. Na esperança de adquiri-lo como um peão e usá-lo para sua vantagem militar, ela afirma que na velocidade com que ele tem subido de rank, é apenas uma questão de tempo até que algum país o observe e tente adquiri-lo, e isso seria desastroso, pois ele seria o equivalente humano de uma maldita bomba nuclear. Yuki promete se acalmar por um tempo e garantir que não está sendo muito chamativo. Nesse momento, a mãe de Cilia os chama em seu quarto e diz a Yuki que ela tem recebido muitas ofertas de casamento para sua filha, e até o próprio herói propôs casamento a Cilia. Isso enfurece Yuki, que começa a reclamar sobre Chads como um incel, mas Cilia manda ele calar a boca, pois ela já recusou todos os pedidos deles. Ao ouvir isso, Yuki se vira para a mãe dela e afirma que ela já o rejeitou uma vez, então ele continuará a fazer sua vida como aventureiro. E quando ele puder proporcionar uma vida decente para ela, será então que ele a pedirá em casamento novamente e verá se a resposta é de alguma forma diferente. Isso aparentemente satisfaz a mãe dela, e ela os deixa sozinhos. Yuki decide ir embora e diz a Cilia que haverá em breve, e com isso, ele retorna para sua cabana, esperando ansiosamente o momento de poder pedi-la em casamento novamente. Alguns dias se passam desde então, e Yuki decide aceitar uma nova missão para uma quimera, que tem atacado aldeões sem absolutamente nenhuma razão. Cramon disse a ele que essa missão levaria pelo menos uma semana para ser concluída, se não mais. Mas no fundo da selva, quando ele realmente encontrou a quimera, percebeu que não é realmente tão difícil lidar com essa besta. O bastardo com aparência de meio galinha, meio cobra, avança sobre ele múltiplas vezes, mas é inútil, pois Yuki é muito mais rápido que ele, e continua a cansá-lo antes de finalmente usar seu ataque de raio para finalizá-lo de uma vez por todas. Com isso, ele coleta todas as penas da besta como prova da conclusão da missão, percebendo que mal levou meio dia para lidar com este monstro, o que significa que ele provavelmente pode ganhar níveis ainda mais rápido do que esperava. Antes que pudesse arrumar suas coisas para o dia, porém, ele sente uma presença ao seu redor quando um cavaleiro irrompe dos arbustos e tenta esfaqueá-lo na garganta, mas Yuki desvia sem esforço. Ele de repente nota uma pessoa-pássaro voando acima dele que tenta arrancar seus olhos. Mas Yuki usa sua magia para criar uma barreira e repeli-lo. Antes que tivesse qualquer tempo para recuperar a compostura e descobrir quem o estava atacando, ele é atacado por uma fada élfica que ele imediatamente reconhece como Sheik, seu subordinado. Ele o chama, alegando que é ele com uma aparência diferente, e Sheik para no último momento, surpreso ao ouvir seu próprio nome. Leva um segundo para ele perceber que é o capitão deles, e os outros também saem de seus esconderijos confusos. Sheik afirma que pensou que ele era um daqueles aventureiros irritantes que estão por aí matando demônios, e é por isso que o atacaram. Harp e Duke ficam chocados ao ver que seu capitão ainda está vivo, pois pensaram que ele morreu junto com o Rei Demônio quando o Império caiu. Yuki afirma que está realmente muito feliz em ver que todos estão bem, mas Duke imediatamente pula nele, perguntando onde diabos ele foi depois de deixá-los todos sozinhos quando o Rei Demônio caiu. Duke afirma que eles estavam muito preocupados e procuraram em todo lugar para tentar encontrá-lo, sem sorte alguma. De repente, ele também percebe que Yuki não parece ter seus chifres e asas, e parece mais humano agora. Isso confunde Duke, que pergunta onde seus chifres desapareceram e por que ele está vestido como um humano. Yuki manda ele calar a boca e o deixa explicar. E com isso, ele começa sua explicação muito curta sobre como ele é um grande simp, que confessou seu amor à sacerdotisa da equipe do herói, e foi rejeitado. E é por isso que ele agora está vivendo como um aventureiro humano. Seus subordinados ficam confusos sobre como o capitão dos generais do Rei Demônio pode de repente viver como um humano. Yuki lhes diz que ele escolheu o caminho por si mesmo, e eles são livres para seguir o que quiserem neste mundo mais pacífico. Todos os três recusam imediatamente, alegando que querem ficar com ele e viver como humanos. E eles também estão muito interessados em conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki lhes diz para pensar de forma mais realista, pois isso não pode acontecer, já que eles são obviamente demônios e realmente não terão um lugar no mundo humano. Todos os três concordam, porém que se o capitão deles pode se transformar para parecer mais humano, então eles também podem. Ao ouvir isso, Yuki concorda em mantê-los com ele e os leva para encontrar Cilia, que fica horrorizada ao saber que Yuki arrancou as asas de Rap e o repreende por nem pensar duas vezes antes de fazer isso. Pois mesmo que ele quisesse que eles parecessem mais humanos, arrancar as asas de uma Rap deve ser tão doloroso. Harp abraça Cilia, murmurando que ela é legal, e até Duke e Sheik ficam impressionados e aplaudem-na. Com isso, todos vão para dentro da mansão dela para tomar um chá.
E Cilia pergunta a Duke se é verdade que todos eles eram subordinados de Yuki, mencionando que eles não parecem muito com demônios. Duke afirma que ele é na verdade um cavaleiro sem cabeça, Harpy é uma Harpy e Shake é um Pixie, que são todas criaturas humanoides em vez de serem demônios puros. Yuki fica surpreso com o quanto Duke está realmente falando, já que ele nunca foi muito falante. Duke responde que não costumava falar muito por causa do próprio capitão. Desde quando Yuki veio a eles como capitão, ele o odiava profundamente. Desde que Yuki veio a este mundo, ele era basicamente um completo recluso, que nem falava com seus subordinados e até ousava desrespeitar e ignorar as ordens dadas a ele por seu superior direto Chi, que alegava que era uma completa perda de tempo lidar com Yuki. Ao ouvir isso, Duke decidiu que ele mesmo lidaria com este novo capitão irritante e o ensinaria como as coisas funcionam aqui à força. Mas Yuki se mostrou demais para Duke, que apanhou feio de seu capitão, o que lhe deu um novo senso de respeito pela força que Yuki possuía. Cilia afirma que eles parecem se importar muito com o capitão agora, e Duke aceita que todos os três começaram a se importar com o capitão e o capitão com eles. Nesse momento, Yuki percebe que não consegue mais ouvir Harpy e Shake brincando e tenta encontrá-los. Percebendo que eles não sabem o tamanho do problema em que se meteriam se a notícia se espalhasse de que Cilia estava abrigando um bando de demônios. Logo eles encontram Shake dormindo no colo da mãe de Cilia, que afirma que ele estava correndo no jardim, mas logo se cansou e começou a dormir. Yuki imediatamente se desculpa com ela, alegando que Shake é seu amigo e não sabe o que é certo, mas a mãe de Cilia diz a ele para não se preocupar muito, pois ela ama crianças. Yuki então pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe de Cilia afirma que Sofia, a empregada deles, acabou de levar aquela garota para dentro da mansão. Todos eles imediatamente voltam correndo para a mansão, preocupados com o que Harpy poderia fazer se ficasse assustada, mas a encontram muito recatada e muito atenta em um uniforme de empregada que Sofia a fez vestir. Sofia imediatamente apresenta a empregada a Cilia e aos outros como uma nova recruta chamada Harpy, mas Cilia explica que ela é na verdade amiga de Yuki. Sofia se desculpa, alegando que havia uma nova empregada que deveria começar a trabalhar hoje, o que a confundiu. Yuki diz a Harpy para ir em frente e se trocar, mas Harpy diz a ele que quer trabalhar e pergunta a Sofia se ela poderia trabalhar ali. Sofia sorri, alegando que em breve lhe mostrará o quarto dos empregados. Quando a noite cai, Yuki e seus amigos, exceto Harpy, se preparam para partir. E Shake esfrega os olhos preguiçosamente, murmurando como Harpy tem sorte de poder ficar na grande mansão. Cilia lhes diz para visitarem quando quiserem, e a mãe dela leva Yuki de lado, alegando que Cilia tem estado ocupada com muito trabalho ultimamente, e não teve tempo para descansar há um bom tempo. Então ela garantirá que Cilia tire um feriado amanhã e pede a Yuki para levá-la para um encontro. Na manhã seguinte, Yuki aguarda ansiosamente na praça da cidade a chegada de Cilia. E ela chega assim, em sua linda carruagem puxada por 2 grifos. Logo ela salta da carruagem, mas mudou completamente sua aparência, vestindo-se como uma plebeia e usando um par de óculos grossos. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela e pega sua mão antes que ambos comecem a passear pela cidade. Cilia parece interessada em todas as pequenas coisas que vê ao redor e para numa confeitaria, implorando a Yuki para irem tomar um chá ali mais tarde. Eles vão a vários outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos, e Yuki finalmente ia levá-la para uma loja de presentes para comprar-lhe uma lembrancinha delicada para ela se recordar do dia. Mas sua sorte muda para pior, pois o herói Yuga e Mika também estavam num encontro hoje, a paisana. Yuga corre imediatamente até Cilia e começa a puxar a conversa com ela, ignorando completamente Yuki, que estava bem ali. Yuka diz a Cilia que ela deveria se juntar a eles, o que Yuki não gosta nem um pouco. Felizmente, Cilia responde que também está passeando com um amigo hoje. E é aí que Yuka percebe que Yuki também está por perto. Ele ainda não se importa muito, porém, e responde que ele pode vir também se quiser, e com isso, entra na loja de presentes com Cilia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece estar tão irritada quanto Yuki, pois ela afirma que espera que Cilia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki um pouco feliz, mas logo ele percebe que Mika quis dizer aquilo como um insulto a Cilia e nada mais. Ele percebe que Mika parece ser uma pessoa muito terrível. Enquanto isso, o herói ainda está dentro da loja de presentes conversando com Cilia. Yuki pensa no fato de que Cilia já recusou a proposta de casamento do herói uma vez. Qualquer homem sensato daria meia volta e deixaria a garota em paz, mas este herói parece ser um pouco descarado demais. Mas Yuki decide que ele também não vai recuar tão facilmente. Ele entra na loja e escolhe um colar para Cilia, perguntando se ela gosta. Cilia cora e responde que acha aquilo realmente lindo. Nesse instante, Yuga salta no meio com uma enorme tiara de esmeraldas, gabando-se de que é a coisa mais cara de toda a loja, e tira o chapéu de Celia para colocá-la. Os óculos de Celia caem no chão e a multidão imediatamente a reconhece como Celia, a sacerdotisa, e os outros devem ser Makana e Yuga.
A multidão o cerca completamente, enquanto Yuki é deixado para trás, já que ele é basicamente um ninguém. Ele corre rapidamente atrás da multidão tentando encontrar Cilia, mas em vez disso, ele esbarra no espadachim alto chamado Raven, que também está cercado por um monte de garotas. Ele decide ajudar o pobre rapaz e distrai as garotas antes de pegar sua mão e fugir com ele para um beco. Ele rapidamente decide ir embora, mas Raven o impede. Yuki fica surpreso com o quão feminina é a voz de Raven, mas ele não tem tempo para tudo isso. Raven, no entanto, pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, já que todos os outros zombam de sua voz. Yuki concorda, e com isso ele novamente continua sua busca por Cilia. Ele logo a encontra disfarçada perto de um garotinho que perdeu a mãe na multidão. Yuki decide ajudar e juntos eles começam a procurar pela mãe do menino. Yuki diz a Sela que ela deveria ir para casa, mas ela recusa, e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki vai se encontrar com Cilia, a mãe dela o cumprimenta e diz que Cilia desmaiou pela manhã devido à exaustão da comoção de ontem com o público. Ele se desculpa por não ter conseguido cuidar dela, mas a mãe dela diz pra ele não se preocupar, pois foi claramente culpa do herói por fazer tudo aquilo. Além disso, ele também invadiu a casa deles e insistiu que ele cuidasse de Célia, mas Sofia o expulsou. Para sua surpresa, a mãe dela lhe dá permissão para ver Célia, e ele entra no quarto dela para encontrá-la na cama. Lá eles conversam sobre o quão louco foi o dia de ontem, e então Célia pede a ele para levá-la para sair da próxima vez que ela tiver um dia livre novamente. Isso deixa Yuki super animado e ele começa a agir de forma exagerada, o que faz Célia rir, e isso a leva a tossir. E Sofia, com raiva, expulsa Yuki. Enquanto ele voltava para casa, ele encontra Raven, que lhe pede um conselho. Ele afirma que há uma garota de quem ele gosta, que sempre foi gentil com ele, mas ele não sabe como dizer a ela que a ama com sua voz. Yuki lhe dá um discurso motivacional e então diz a ele para arrasar. Para sua surpresa, ele o agradece e então começa a se mover em direção à casa de Cilia, fazendo Yuki perceber com horror que ele gosta de Cilia. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.